Oi, Dani, tudo bom? Oi, Ana, tudo? Me Então, ouve? deu? Acho que tá tudo certo. Acho que o pessoal tá te escutando também. Tá bem, que bom, boa Que bom. noite. Boa noite. Então, Dani, enquanto a gente estava esperando tu entrar, já vinha falando um pouquinho sobre aquilo que a gente conversava, do quanto a comida é, tem essa relação de afeto, quanto a comida agrega, né? Mas então agora, que bom que tu conseguiu entrar aí para a gente continuar conversando sobre isso. Perfeito. Acho que é um momento importante da gente falar um pouquinho, né, sobre o quanto, na verdade, as nossas emoções e a nossa rotina afetam diretamente a alimentação, né? Isso num momento como esse, que é muito atípico, né, muito diferente, Uhum. essa, essa marca ela vai ficar muito mais visível. Né? Eu acho que essa relação emoções e alimentação ela existe permanentemente, né? Mas Uhum. nesses momentos em que a gente é colocado, né, num desafio tão grande, isso vai estar muito mais latente, né? Vai aparecer muito mais, assim. Então acho que estamos todos vivendo essa situação de confinamento, alguns mais isolados, né? Outros menos isolados, estão com a oportunidade de estar com a família, né? Mas igual confinados nós todos estamos, né? Então é de se esperar que isso seja desafiador para todos nós, né? Então Uhum. todos os nossos sentimentos assim vão estar aflorados, né? Sentimentos de ansiedade, raiva, tristeza, né? Então junto com isso, com certeza vai aparecer alguma modificação, né? Ou vai se acender um pouco mais algumas características na nossa alimentação. Né? Então vai impactar de alguma maneira. E vai impactar para todas as pessoas, né? Sim. Agora, é claro que, como tudo, né, as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Então a gente vai ter algumas pessoas que vão conseguir achar um ponto de equilíbrio, né, nessa alimentação mesmo diante dessa mudança de rotina toda. E outras pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Isso é absolutamente esperado, né? Como em Uhum. tudo na nossa vida, porque depende um pouco das características individuais, né? E do que a gente já vinha Sim. fazendo e trabalhando em relação a isso antes, né? É que daqui a pouco algumas pessoas já vinham se preocupando com a sua alimentação e aí chega esse momento, estão um pouco mais preparadas, né? E outras pessoas foram pegas mais de surpresa e agora se deparam, né, com toda uma mudança de comportamento, né? Sim. É, e eu acho que quando a gente pensa, né, nesse momento, a gente tem que talvez pensar um pouco, não tanto assim o que nós comemos necessariamente, mas como nós estamos comendo, Uhum. né? Uhum. Porque a gente tem algumas reações que são naturais. Assim, quem está muito Uhum. sozinho no isolamento, daqui a pouco tende a comer mais rápido, comer Uhum. até em pé, né, num Sim. balcão, e Sim. pensa que daqui a pouco, bom, eu não vou cozinhar, e eu não vou colocar a mesa, e não vou sentar Uhum. para comer, porque não vai fazer Uhum. muita diferença, eu vou comer na frente da TV, ou do computador, ou do celular, né? Sim. E, na verdade, não é um bom momento para a gente fazer isso, né? Nenhum momento na verdade, né? A gente deveria fazer as nossas refeições. Eu acho que isso é uma mensagem que vem trazendo há muito tempo já, Uhum. do quanto a gente comer distraído, né? Então, olhando as telas, seja ela, né, computador, TV, Uhum. celular, faz com que a gente perca um pouco o foco do ato da alimentação, né? Então, a Sim. gente tende a não escolher tão bem os alimentos, porque na verdade não está prestando muita atenção. A gente tende a mastigar muito pouco, Uhum. porque tu tá, na verdade, né, funcionamento cerebral Uhum. distraído ali, então a gente faz uma mastigação ruim e desregula muito o nosso mecanismo de saciedade, né? De perceber que, bom, já comi o suficiente, tô bem, né? Sim. Tô saciado, Aham. e a gente tende a comer muito. Tá? Então come Sim. mal e come muito, que é uma péssima combinação. Uhum. E nesse momento do isolamento e do confinamento, eu fico pensando que esse comportamento, ele talvez em algumas pessoas ele apareça mais ainda. Porque a Uhum. gente está muito plugado, muito ligado nas telas, né? Acho que todas as pessoas é a nossa maneira de interação e conectividade nesse momento. E daqui a pouco Sim. estão comendo, e isso tem me acontecido até
às vezes a gente está fazendo reunião, né, de web e as pessoas estão falando e comendo. E eu fico pensando, não era para você estar comendo agora, né? Sim. Porque está comendo sem perceber, né? E aí, daqui a pouco, pouquinho, né, em cada reunião dessa, se torna, no final do dia, um volume de alimentação gigantesco, né? E muito sem olhar para o que comeu, né? Sim. Isso também tem relação com a questão do ritual, né? Tu falava sobre botar a mesa, né? Que eu acho que essa importância desses rituais que a gente tem mesmo que sozinho em casa, né? Porque na verdade, acho que a gente sempre tem que pensar que às vezes as pessoas dizem uma frase, né? E eu não atendo mais no consultório, né? Hoje estou exclusivamente ali como prof na UFIXPA. Mas na época que eu atendia no consultório, as pessoas me diziam assim, mas cozinhar só pra mim, ou pôr a mesa só pra mim. Eu dizia assim, como assim só pra ti? Né? Ninguém vai ser mais importante do que nós mesmos, né? Então, assim, a gente cuida, né? Tem filho, né? Tem marido e tudo, a gente cuida de muitas pessoas, mas sempre a gente tem que cuidar da gente também, né? Então, assim, o pôr, né? O fazer a comida, uma comida bonita, gostosa, que a gente tenha prazer em comer, e colocar esse ritual da mesa e parar para fazer a refeição é um cuidado, né? Com a gente, né? Um autocuidado. Comprovadamente, né, cientificamente, a gente sabe que isso tem efeito sim, né? Em melhora de controle de peso, no caso da obesidade, das doenças crônicas, né? Então, esse comer com atenção plena que se fala muito hoje, né? Mas, na verdade, é o reservar o espaço da refeição para fazer a refeição. E eu acho que esse ritual do colocar, né? Pôr a mesa, né? Pratos, talheres e tudo mais, ele aí vem um pouco mais que é essa memória afetiva, assim, né? Dessa mesa posta, que é uma mesa que agrega as pessoas, né? Exatamente. Então, até quem está sozinho, daqui a pouco, é a maneira de rememorar, né? Trazer de novo o momento que estava junto, né? Junto com os amigos, com a família, com os familiares, né? Então, eu acho que também é um resgatar um sentimento e uma emoção que é super importante num momento desses em que a gente fica muito fragilizado, né? Acho que é mais um ritual mesmo, assim, é terapêutico, né? Tu poder parar nesse momento e cuidar de ti. E te dá um grande prazer, né? Ali nesse local, assim, né? Do fazer isso. E acho que tem também que tem aparecido muito, assim, até tem esses memes muito engraçados da internet, o pessoal tá brincando, né, que o panda come 12 horas e é por isso que é pandemia, né, porque todo mundo virou panda, assim, né. E eu fico vendo os memes, a gente dá risada, óbvio, mas na verdade eu fico pensando que daqui a pouco isso tem gerado também algumas pessoas, né, um certo sofrimento, né, e fica assim, eu não me controlo, eu fico toda hora indo lá na geladeira e eu tô comendo tudo que tem pela frente, né, e na verdade as pessoas não estão sozinhas nesse processo, né, eu acho que todo mundo tem um certo tédio, assim, que, né, paira, e comer não deixa de ser uma ocupação e é uma ocupação prazerosa, né. Então, talvez o que a gente tem que fazer nisto, né, nesse processo que é absolutamente normal para todo mundo, é fazer umas pausas, assim, né? E quando vem esse impulso do vou lá comer de novo, parar um pouquinho, dar uma respirada, né? E avaliar, assim, bom, que momento eu comi, né? Eu já fiz uma refeição há pouco tempo, né? Eu acabei de comer alguma coisa, então eu tô indo comer por quê? Que a gente diz que é um pouco esse comer emocional, assim, né? Que é do ser humano, né? A gente não come para nutrir o corpo, né? A gente não come para sobreviver, a não ser em situações extremas, né? A gente come muito por prazer e vinculado às nossas emoções. E que é super legal, né? E que a gente não deve gerar uma culpa a partir disso, mas a gente tem que fazer uma reflexão a partir disso, né? Porque senão daqui a pouco eu passo o dia inteiro, literalmente, comendo, né? E não preciso, né, dessa comida. Ela só está preenchendo uma lacuna ali que apareceu. Então eu acho que é legal, assim, deu o impulso de comer, para um pouquinho. Respira um pouquinho e pensa, bom, é fome, né? Barriga, né? Tá me dando sinal, né? Faz tempo que eu não como, né? Passou lá 2, 3 horas, às vezes mais tempo, né? Ficou vendo uma série, maratonando série, e quando viu ficou 6 horas, 8 horas sem comer, né? Então, bom, é fome, vai lá comer, né? Mas não, né? Não é. Daí a gente tem que pensar isso, assim, ó, quero, né? Quero comer, então, assim, tenho essa vontade, preciso
ou eu posso daqui a pouco preencher isso com uma outra atividade, né? E que às vezes pode estar relacionada à alimentação. Ao invés de simplesmente abrir um pacote ou abrir a geladeira e pegar a primeira coisa que está lá, é se propor daqui a pouco se desafiar, achar uma receita bem bacana, né, na internet e fazer uma preparação mais trabalhosa que daí já, né, vai envolver essa vontade que eu tô lá de comer alguma coisa, mas pelo menos eu ocupo, né, esse tempo aí e desenvolvo mais uma habilidade entre tantas que a gente tem, que é a habilidade culinária, né? Então eu tenho dado assim muito como sugestão para as pessoas, nesse impulso do ir toda hora, né, pegar alguma coisa para comer, dar uma parada, ver se dá para preencher com alguma outra coisa, uma música, né, uma atividade manual, ou se não preencher com a própria cozinha, mas na perspectiva mais de coisas mais desenvolvidas e elaboradas, que não é MasterChef, né? Porque às vezes o pessoal diz, vou lá assistir MasterChef, vou me inspirar, daí volta deprimido, né? MasterChef não ajuda ninguém a cozinhar, na verdade, né? Porque é super complexo, né? A gente não tem aquele monte de facas e técnicas, né, de corte, então a gente tem que também simplificar, assim. Que é culinária boa, né? Culinária caseira, e é a que está acessível a cada um de nós, assim. E nem consegue fazer aqueles pratos bonitos também, né? Não. É quando a gente chega perto de um resultado daqui, a gente tem que comemorar muito, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que procurar coisas que sejam dicas, né, mais usuais, assim. E daqui a pouco até se desafiar algumas coisas que nunca fez, assim. Eu sempre penso muito, né, nos nossos alunos, assim, que às vezes tem gente que nunca fez feijão, né? Na vida, né? Come feijão da mãe, né? Da avó, do pai, enfim, mas nunca fez. Então, pode ser um bom momento da gente se desafiar, né? A aprender, né? A fazer coisas que no dia a dia, pela correria, a gente está muito fora de casa, não consegue, né? E aí procurar, né, boas fontes de técnicas culinárias que nos facilitem, né? Nos coloquem, assim, de uma forma mais otimista para dentro da cozinha, né? E acho que também é legal a gente sempre lembrar, assim, que a cozinha, ela é culturalmente, historicamente, um local de convivência das pessoas, né? Ela foi por muito tempo muito local das mulheres, né, conviverem, mas hoje isso já está bem quebrado, né, e estabelecido de outra maneira, é um local de famílias, né? Então acho que a cozinha é aquele momento que dá para rolar um bom bate-papo entre as pessoas, né? Tá lá, um tá cortando um ingrediente, né? O outro tá ralando para quem não tá sozinho, né? E vai juntando tudo isso numa panela, né? E aí esse tempo todo ali do preparo, da cocção, né? Rola muito desse vínculo, né? Das pessoas e de poderem colocar uma conversa em dia a partir de um ato que às vezes fica automatizado, né? A gente faz e nem pensa muito sobre ele, assim, né? Ou mesmo agora, desse jeito virtual, também poder ligar para a mãe e dizer como é que eu faço e a mãe poder virtualmente estar ajudando a mãe, o pai, enfim, pessoas de referência, né? Resgatar, né? Às vezes é uma excelente oportunidade de resgate de histórias familiares, né? Exatamente. Porque toda família, ela tem aquele prato que é da família, né? Que a gente lembra de já ter comido em diferentes momentos, assim, né? E aí pode ser uma experiência super bacana até para esses pais, avós, né? Sim. Eu vejo pela minha experiência, eu tô distante dos meus pais agora há um mês, assim, é super difícil para todos nós, né? Então, a gente quando faz as videochamadas, né, sempre tenta, enfim, alguma coisa ali que relaxe, distraia, né, para não ficar tão pesado e tão difícil, né? Eles têm quase 80 anos, então não tá muito fácil também, estão longe dos netos todos, né? Então tem um peso muito grande esse isolamento. E aí é bacana isso, assim, mãe, me lembra como é que era aquele bolo, né, que tu fazia, assim, e vem, né, porque vem toda essa afetividade, né, ela vem na receita, ela é transferida, né, assim, então é muito legal. Eu pedi pra minha mãe uma receita de um bolo que eu realmente não lembrava, na verdade eu perdi essa receita uns anos atrás, e era um bolo que ela fazia quando eu era pequenininha, que ela me buscava na natação. Então é uma memória, né? Ela tem cheiro, ela tem gosto, né? Ela tem um calor de colo materno, assim, né? E quando eu falei pra ela, é aquele bolo que tu me levava na natação, ela se emocionou muito, né? Porque ela disse, ai, filha, como é que tu lembra, né? Claro que eu lembro, né? E como eu espero também, né, que meu filho possa lembrar, né? Ter essa memória afetiva ligada à alimentação. É uma coisa super importante, né? Esse momento conectou vocês emocionalmente, apesar de longe.
O Exatamente. quanto, e eu acho que esses momentos são bem importantes, principalmente com esse distanciamento que a gente tem físico, né? E que a gente precisa desses afetos, eu acho que é um jeito de estar junto, mesmo longe, né? Uma pessoa comentou que o uso bom da tecnologia, né, que é poder eu também eu fiz o almoço de Páscoa, é um almoço familiar, né? Então, é cada um na sua casa, mas assim, compartilhando aquele almoço em família, enfim, conversando e discutindo coisas, cada um apresentando o seu prato, assim, né? E aí eu também conversando com outras pessoas, algumas pessoas fizeram isso nesse dia, né? Que foi um jeito de se conectar com quem dava naquele momento, né? Mesmo É. a questão de que, né, a gente poder prestar atenção no que está comendo, mas ao mesmo tempo estar junto de quem a gente gosta e fazendo trocas, assim. Isso, que é esse ato da comensalidade, né? O ser humano, ele é, né, naturalmente grupal, né? Nós gostamos desse convívio, a gente precisa desse convívio, né? Por isso que o isolamento por si só, ele já é desafiador pra gente, né? E o ato da refeição, da alimentação, ele é um desses momentos que espera-se, né, que seja feito compartilhado em grupo, assim, né? E é por isso que a gente tem que achar algumas estratégias, né, para tentar minimizar um pouco esse isolamento nesse momento. E eu acho que sim, compartilhar essas receitas, compartilhar o momento da refeição, mesmo que seja, né, virtualmente, pode ser uma estratégia bem legal, assim. E o cozinhar, ele é, né, um ato de autonomia muito importante, assim, né? Então, às vezes, tem pessoas que pouco fazem, né? Mas a gente vê no saber cozinhar, no conseguir cozinhar, ele é bem libertador, né? Na verdade, assim, é mais uma habilidade, né? Que a gente pode desenvolver, adquirir, assim. Então, acho que especialmente para quem é mais jovem, daqui a pouco é isso, assim, né? Esse movimento de primeira saída, né? De casa de pai e mãe, coisa, né? O se aventurar, né? Nas técnicas culinárias pode ser muito interessante para se conhecer também, né? Às vezes a gente adota um padrão alimentar e tudo mais, muito porque está inserido naquele meio. Quando a gente tem esse momento de poder se isolar e aí se experimentar, às vezes a gente descobre que gosta de outras coisas, né? Que gosta de uma forma de preparar, de temperar diferente do que sempre comeu. Então também pode ser um momento super bacana de autoconhecimento, assim, né? E bem de experimentação mesmo, né? A gente, claro que pode enfrentar agora algumas dificuldades de ingredientes, né? Porque tem uma recomendação que as pessoas não saiam para fazer compras com a mesma frequência, né, que sempre se fez. Então, eu acho que vale, talvez, também algumas dicas de conservação, né? E de coisas para evitar que a gente precise, né? A cada 3, 4 dias fazer compras, né? A gente tem algumas frutas e verduras que duram um pouco, né? As folhas verdes, em geral, têm uma durabilidade baixa, né? Então é bacana, assim, ao chegar, né, do mercado, já fazer a higienização. Tem vários vídeos, inclusive de professoras da UFIX, para ensinando essa higienização, né, dos alimentos e deixar guardado já higienizado. Porque também, além da questão da higiene necessária nesse momento por causa do vírus, se a gente vai ter que lavar, descascar, picar, tudo na hora que vai comer, a gente sabe que também as pessoas acabam deixando de lado, porque dá preguiça. Né? Então é importante um pré-preparo das coisas. E a melhor oportunidade do pré-preparo é logo que chegou. Chegou das compras, tem uma recomendação de prevenção, né, da contaminação pelo Covid, mas isso é um hábito para manter sempre, na verdade, né? Chega, higieniza e já dá uma organizada conforme a vida de cada um. O que eu quero dizer com isso? Quem come sozinho, né, uma pessoa, porcionar em porções pequenas para uma pessoa as coisas e o que puder congelar daí, né? Porque daí a gente sempre tem à mão ingredientes para preparar as comidas que já estão mais prontinhos, né? Vai fazer carne. Às vezes a pessoa faz uma porção muito pequenininha, mas aí já tem a outra refeição, ela tem que fazer de novo, e no outro dia de novo. Congelar essas porções e ir reinventando essa receita ao longo dos dias para não enjoar, né? Então eu digo assim, vai fazer, né, uma carne de frango. Porciona mais ou menos o que come ou que a família come e guarda a básica, assim, né? Só a cozida.
E aí deixa para incluir os temperos no dia que vai, né, descongelar e fazer. E aí pode ir sempre mudando o acompanhamento, né? Acrescentando uma verdura que não tinha posto da outra vez, que já muda totalmente a cara e o sabor E o daquela gosto. preparação. Claro, E a gente não parte do zero, né? Porque o partir do zero para cada refeição, ele é realmente custoso, né? E com o tempo as pessoas tendem a ir cansando, e aí a gente usa aquele recurso da comida que já está pronta, né? Que é a que eu só, né, comprei ultraprocessada, abro o pacote, né, e descongelo, ou nem descongelo, né, que é caso de comida que nem esse preparo do aquecimento não tem, porque elas são mais práticas, né? E aí é isso, a gente vai usando e que comprovadamente só trazem malefícios à nossa saúde, né? Então eu acho que a gente tem que tentar aliar, assim, pensar no que eu quero comer e como facilitar, né, para que eu coma essas coisas. A gente sempre fala assim que tu vai comer o que está à tua disposição, né? Então, se eu tenho ali à vista na minha mesa, enfim, na cozinha, uma cesta de frutas, eu tendo a pegar a cesta de fruta, a fruta. Mas se eu tiver, né, sei lá, um pacote de biscoitos e chocolate, agora passou a Páscoa, eu também tendo a pegar essas coisas, né? Então, assim, a gente vai reagir porque o olho, né, é a maneira também de comer, né? A primeira, a gente olha e aí vai comer. Então é importante ter à nossa disposição e ao nosso alcance coisas que nos façam bem, né? Então tentar deixar também à vista, né, coisas que são opções mais adequadas pensando na nossa saúde, assim, né? Mas é lógico que sem muita loucura também, né? Que não é que o chocolate não faça parte, né? E que comer, né, coisas que são, às vezes, ultraprocessadas não seja também da nossa rotina ou não possam ser, né? Mas é lógico que não pode ser a base da nossa alimentação, né? Eu acho que isso é conhecido e reconhecido por todas as pessoas, assim, né? O difícil é fazer isso, né? A gente sabe, mas não consegue, às vezes, pôr em prática, né? Chegar na hora, a gente vai no que estava mais fácil, que é altamente gostoso, geralmente, né? É palatável. Esses produtos alimentares, eles não são ruins, ao contrário, né? São ruins para a saúde, mas eles são gostosos, né? Então tem um apelo, por isso que o melhor é um pouquinho de evitação, assim, né? A gente, nesse momento, não encher a casa, né, desses produtos, porque a nossa tendência vai ser acessá-los, né, com maior frequência e, na verdade, meio que toda hora, assim, né? Mas eu ainda, Ana, acho assim, que é um momento bem legal para reconexão assim, com a alimentação, sabe? Para resgatar algumas coisas, e eu acho que a alimentação e a culinária daí podem ser umas estratégias assim, de nos auxiliarem a passar por essa fase. Eu realmente aposto bastante nisso, assim, acho que é a hora daquelas receitas que ficam guardadas, que a gente vai colecionando às vezes, né, que viu de alguma amiga, viu em algum programa, gostou, anotou, ou salvou no celular e nunca botou em prática, né, pode ser o momento de desengavetar, né, e se experimentar um pouco, assim, e assim como outros recursos que as pessoas têm utilizado, né, eu acho que pode ser uma ótima forma de passar o tempo, né, e de nos ajudar a enfrentar esse período, assim, né, pelo menos para mim sempre né, e acho que o cozinhar enche a casa também de cheiros, né, de aromas, né, que também muda esse clima, já que a gente está confinado no mesmo ambiente o tempo inteiro, né, se esse ambiente se modificar um pouquinho que seja, já né, um mudar de ares, literalmente. Então, acho que um cheiro de bolo, né, um cheiro de pão, né, dessas ervas aromáticas que são deliciosas, como o alecrim, né, então, assim, eles literalmente, né, vão modificando um pouco desse ambiente, nos dando um outro humor, né, então eu acho que também é bem recomendado que as pessoas se aventurem um pouquinho, né, na experimentação e na utilização de novidades, né? Procurar algumas coisas que daqui a pouco não usavam no dia a dia, mas que podem ser bem legais nesse momento de acessar, assim. Acho que é bacana. Eu acho que essa ideia de se desafiar é bem importante também, né? De poder descobrir até novas receitas, ou mesmo como tu dissesse, como é que faz um feijão, como é que eu posso começar a me virar sozinho a partir desse momento, né? Porque eu também vejo como, acho que é o momento em que a gente está também se reinventando na vida, né? Exatamente porque a gente está tendo que descobrir maneiras de vivenciar esse isolamento,
né? E a cozinha, eu também acredito que é uma forma da gente conseguir também descobrir coisas novas e até talvez alguns talentos que não se sabia que se tinha, né? Sem Então, dúvida, né? Eu acho que e a gente, na verdade, descobre sobre nós uma série de coisas, né? Ao ter este tempo ali, né? E é isso, o executar uma receita, ele já vai nos desafiar um pouco dessa atenção plena que eu falava no início, né? Que a gente tem ali, né? Lê a receita, né? Executa, faz as medidas, controla o tempo. Então, também é um exercício importante num momento que daqui a pouco a gente está com a cabeça, né? Muito na informação que está vindo lá de fora, né? Até nos gerando, às vezes, muito mais ansiedade, né, do que o que é necessário. Então, é uma maneira também de desligar um pouquinho, né, e focar em outra coisa, né, o que pode ser bastante saudável, né, para todo mundo, assim. Mas acho que é uma época também de cuidar um pouquinho com as informações que circulam, né, a gente tem muita informação sobre alimentação. Vou ter que pegar o Joaquim aqui um pouquinho. Muita informação. Muita informação que circula, assim, inadequada, né? De recomendações de dieta restritiva nessa época, porque as pessoas estão preocupadas com a questão do ganho de peso, né? E não que se preocupar com a questão estética ou ganho de peso seja um problema, mas talvez não é a principal, né? O foco que a gente deva ter nesse momento. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes, né? Para estar pensando. E aí, certamente não é um momento de mudança de hábito ou de pensar em implementar uma dieta, né? Especialmente dietas que trabalhem com a questão da restrição, porque a gente, na verdade, pode gerar um problema maior, né? Essa relação com a alimentação que não é equilibrada, né? Que não está num plano de saúde, né? E aí eu acho que quando as pessoas tiverem muitas dúvidas, o melhor realmente é procurar alguém que possa orientá-los, né? Um nutricionista. Porque, claro que tem situações especiais, né? Mas, via de regra, a gente comendo alimentos, né? Que são alimentos comuns, não produtos alimentares, né? Mas é o arroz, feijão, as carnes diversas, frutas, verduras, né? Laticínios. A gente tem, né? Tudo que necessita, né? E eu vejo, nesse momento da pandemia, muitas recomendações de suplementações, né? E as pessoas realmente comprando. E eu acho que é uma oportunidade numa live dessa a gente dizer para as pessoas que suplementações são aplicadas em casos muito específicos, né? Quando as pessoas, por razões clínicas, não podem fazer ingestão de determinados grupos de alimentos. Via de regra, né, pessoas saudáveis, a priori, vão obter tudo o que precisam a partir de uma alimentação equilibrada e variada, né? Então, também não cabe aí, a gente tem visto circular muita coisa em relação à vitamina D, né? Acho que tem bastante vídeo, né, live de profissionais até muitas vezes indicando, mas a gente sabe que com uma alimentação equilibrada e uma exposição que pode ser pela janela, né, do apartamento, da casa, enfim, do sol, já é suficiente, né, para a síntese do que a gente precisa. Então não há indicação. Mas como a gente está num momento de muito medo, e a vitamina D ela faz parte, né, de uma cadeia para proteção imunológica, as pessoas têm, né, procurado e tomado suplementos, né, como automedicação, assim, né? Então acho que também é uma boa oportunidade de a gente dizer que não se faça isso, né? Que não há necessidade, né? E assim como nenhum nutriente isoladamente, né, é responsável por nenhuma resposta imunológica no nosso corpo, na verdade, né? A gente tem todo um metabolismo envolvido e necessita de vários nutrientes para que essa resposta seja adequada, né? Então é importante manter o equilíbrio da alimentação, né? Sim. E uma coisa que tu disseste que não é o momento de fazer dieta, até porque também normalmente essa restrição ela vai gerar mais irritabilidade, né? Muito então, vai mexer com as emoções e não as emoções já estão de alguma maneira mais desreguladas nesse momento, né? Então a gente não precisa piorar, né? Oi, tu me chamou? Né? Nesse momento. Então, fazer dieta não é indicado exatamente por isso, porque desregula emocionalmente.
E eu acho que nessa experiência que a gente está do confinamento, fica bem comprovada uma frase que a gente usa bastante: tudo que está proibido ou restrito nos gera mais vontade. Exatamente. A gente está proibido de sair nesse momento e circular, né? Então, assim, um monte de gente que queria super ficar em casa, agora está pedindo assim, pelo amor de Deus, eu quero sair, né? E é isso que acontece com a alimentação também, né? Quando a gente tira, né, retira totalmente um alimento da nossa alimentação, né, do padrão de dieta, a gente gera muito mais vontade de comê-lo do que qualquer outra reação. Então a gente sempre fala que a melhor forma de lidar com a nossa alimentação é relaxar, né? É de forma equilibrada, é uma relação amistosa, né? É pegar a nossa alimentação, colocar no colo, né? E recebê-la muito bem, assim como o nosso corpo, né? Assim, é muita gentileza com o nosso corpo e com a nossa alimentação e não uma briga, né? E esse é um péssimo momento para a gente criar mais um fator estressor, que seria assim, vou, né, cuidar da alimentação neste momento, né? Agora, é lógico que isso não é dizer para as pessoas que não se preocupe e vá lá e coma o que quiser, né? Eu acho que sempre parte por essa reflexão, até porque alimentos muito ultraprocessados também podem nos gerar essa né, dificuldade do humor, assim. Sim. A gente fica com muita dificuldade para dormir, porque foi excesso de açúcar, excesso de cafeína muitas vezes, né? As pessoas já estão com pouco exercício físico, então a gente tende a ter um pouquinho mais de constipação nessa época. Sim. E aí, se eu tô comendo muito alimento, né, que é a base só de farináceo e açúcar, a tendência do intestino é ficar pior ainda, né? Então a importância de incluir as frutas e verduras, né? Sim. E aí eu ia trazer um pouco a orientação né, que a gente tem algumas frutas e verduras que duram mais, né? Então são melhores que se compre nesse período, né? Laranjas duram bem, né? Mamão, melão, né? São frutas que têm uma durabilidade boa, né? A banana, ela dura pouco tempo, mas aí se a gente vê que a banana tá passando, não comeu ainda, pode descascar essa banana e congelar. Porque daí ela é bem utilizada dentro de várias receitas, né? Que se vai usar como recheio, como ingrediente num bolo, num pão de banana. E também pode utilizar para bater, né? Fazer sucos, né? Vitaminas com a banana. Então, para não perder o alimento também, né? Que esse também não é momento da gente andar desperdiçando. Nunca é, né? Mas nesse mais ainda, assim. Sim. Então, acho que também na hora de escolher verduras, essas verduras com casca, né? Também as abóboras, morangas, né? Tem uma durabilidade boa, a cenoura, né? Então, a gente procurar fazer essas escolhas na hora das compras que nos ajudam a manter, né? A ter esta oferta das frutas e verduras todos os dias sem precisar comprá-las toda hora, né? Sim. Que eu acho que facilita um pouco. Em relação a também pães, né? Para organizar... quem tá sozinho, né? Às vezes a gente compra um pacote de pão ou uma quantidade de pão e o pão daí logo fica duro, ressecado, né? Então também pode fracionar esse pão e congelar, né? Porque o pão no descongelamento ele fica como novo, né? Fofinho, crocante, mantém essas características, o que é bem legal. E pode até comprar, quando for mais de um tipo de pão, que aí congelando tu vai mudando, para não ter a questão também da rotina e de enjoar, né? Já que a gente está com tanta rotina, né, de confinamento, pelo menos que a alimentação, né, não seja ração, né? Não seja a mesma todos os dias. Então é bacana, vai lá e compra 3 tipos de pães e aí divide, põe a porçãozinha mais ou menos que tu vais comer, né? Para 2, 3 dias, que é um tempo bom de pão, ainda tá fofinho, congela o restante. E aí vai tirando a medida, né? Que vai terminando, assim. É uma maneira da gente sempre ter alguma novidade, né? Sem precisar sair de casa, assim. E algumas verduras também, como brócolis, couve-flor, elas precisam para o congelamento uma técnica que é o branqueamento, que a gente encontra facilmente na internet, né? Para quem quiser buscar, que é um pré-preparo também, né? A gente coloca para ferver, né? Põe uma água para ferver, mergulha a verdura, levantou a fervura, a gente tira e dá um choque numa água fria. Que daí ao congelar, no descongelar, elas não ficam com aquela textura mole, né? Que não é boa para o nosso paladar, assim, né? A gente quer que mantenha a característica original de crocância. Então, algumas coisas necessitam dessas técnicas, né? E isso que eu acho que a gente tem bastante facilidade de encontrar, assim. Eu sempre recomendo, né? O canal tinha comentado contigo quando a gente se falou por telefone da Rita Lobo, né? Ela tem um canal que tem, né, aqui no Instagram, mas tem no YouTube também, que é o Panelinha,
E ali ela ensina várias técnicas bem caseiras, assim, do próprio feijão que a gente tinha comentado, né? Como acertar arroz, carnes, né? Alguns truques ali de técnica culinária para ficarem mais interessantes. Esse reaproveitamento dos alimentos, né? Pra gente não comer sempre a mesma coisa, né? Almoço, janta, né? Até terminar e aí não aguenta mais, né? Então, assim, eu acho que é um canal que vale bem a pena as pessoas acessarem se tiverem interesse. Assim, eu sempre recomendo ela, que eu acho super adequada, tanto tecnicamente quanto a própria fala dela, né? Que eu acho que vai bem na linha do que a gente tem conversado. Que a alimentação tem que ser prazer, né? Acima de tudo. Aí ela faz sempre essa ligação também com essa questão afetiva do alimento, né? Ela conta histórias da família, assim, então é bem interessante. E não dificulta a vida das pessoas, né? Que é isso que a gente comentou em relação a esses programas, né, culinários, às vezes, que tornam impossível cozinhar. Ela fez o contrário, né? Ela criou essa linha do facilitar, que é trazer as pessoas para a cozinha, né? E quem está com criança em casa, a cozinha também é um bom espaço para o lúdico, né? Então, pensar em receitas que as crianças possam colaborar. Eles sempre alguma coisa eles podem fazer, né? Mexer um pouquinho, né? Bagunçar, às vezes, alguns ingredientes um pouquinho, mas é o participar ali. É bom porque ocupa a criança também, eles adoram, eles se divertem muito, né? Lavar louça para criança é divertido, né? Que a gente não aguenta mais, mas para eles é uma brincadeira. E algumas receitas até, eles podem literalmente, assim, né, mexer a receita até o final, acompanhar se tá assando, né, se tá pronto, e isso facilita também a aceitação para comer depois, né, a gente sabe que quando a criança ela é envolvida em todo o processo, ela naturalmente desenvolve essa curiosidade, ela vai querer experimentar. Então, às vezes, a gente, como adulto, tem um preconceito, assim, aquelas receitas mais integrais, né, mais saudáveis, assim, com menos açúcar. A gente diz, não vou fazer, a criança não vai comer. Na verdade, a criança não tem, né, essa reação. Ela é curiosa naturalmente, ela vai querer, sim, experimentar. E, via de regra, eles gostam, né, porque se eles se envolveram no processo, eles têm muito orgulho desse produto final. Então, eles comem, né, com uma visão um pouquinho diferente. Então, também é uma dica legal, assim, é pensar em receitas que os filhos, né, filhos, sobrinhos, enfim, quem tá conosco de criança possa participar e se envolver, assim. Então, acho que a cozinha é um espaço muito plural, né, meio infinitas possibilidades, né, pra gente pensar, né, e pode ir avançando, claro, à medida que for, né, começando, para outros, né, níveis, enfim, receitas mais elaboradas, né, finalização de prato mais legal. Eu acho que com o tempo a gente vai gostando tanto, né, que aí, claro, acaba buscando desafios maiores, né? Mas acho que tem que começar de alguma forma, né? Que pode ser com um ovo mexido, né? Exemplo, quem tem ovo em casa tá salvo, né? Que é uma boa base para muitas preparações. Então também é isso, não precisa pensar que é uma dificuldade enorme, o que eu vou ter que ter 50 ingredientes em casa para fazer uma preparação, né? Às vezes a gente se desafiar a fazer um omelete legal, já é, né, uma forma de incorporar tudo isso que a gente estava falando desde o começo da live. Exatamente. E eu acho que poder estar na cozinha de um jeito bom, né? Sem ser um peso. Porque às vezes, ai, que saco, eu tenho que cozinhar. Não, que bom, né? Pode ser, principalmente agora que a gente tem também que ocupar melhor o tempo, né? Exatamente. Acho que um dos grandes desafios do estar na cozinha é a questão do tempo para quem né, estuda, trabalha fora, enfim, porque a gente está muito fora de casa de fato, né? Esse momento nós estamos em casa, né? Então pode ser esse momento de reconectar, assim. Mas acho que igual vale a pena, né, fazer uns pré-preparos, assim, já deixar as coisas mais organizadas na geladeira. Porque senão também, mesmo a gente tendo tempo, cansa um pouco, né? Porque são várias refeições. E até lembrando a questão da refeição, acho que é legal assim, manter uma rotina organizada da alimentação, né? Porque a gente também pode se desorganizar muito num momento como esse, né? Porque não se tem bem a cobrança do horário. Então, a refeição, a gente tem que ter, assim, uma certa rotina alimentar. Ela não é dura, né? Tem que tomar café às 8 da manhã, né? Não é bem assim. Mas é poder refletir um pouquinho nisso. Bom, eu tomei um café da manhã, né? Quer dizer, eu fiz uma primeira refeição. Há quanto tempo eu tô sem comer, né? Então, vou fazer uma pausa e vou comer, né? O que eu vou comer? Porque senão, daqui a pouco, a gente começa a fazer esses longos períodos de jejum. E aí também, assim, 6 horas, 8 horas, 12 horas de jejum, não há quem
olhe para um prato de comida e vá comer com calma, mastigando bem, com atenção plena. Porque a fome, ela é uma reação absolutamente instintiva. Então a gente come como se fosse a última refeição, né? E aí come muito normalmente, repete muito, né? E procura também, isso é natural, alimentos que nos deem uma saciedade rápida, né? E aí são muito calóricos, via de regra. Então é legal, assim, mais ou menos, né, estipular uma rotina diária, né? Aí dentro dessa rotina, alguns horários para alimentação, que é isso, sem muita rigidez, não é necessária a rigidez, a gente pode regular mais pela nossa fome mesmo, não tem problema, mas um pouquinho de organização se faz necessária num momento desses, porque senão daqui a pouco é isso, a gente faz períodos muito grandes de jejum, ou a gente está comendo o tempo inteiro, né? São as duas pontas extremas, assim, né? E às vezes beliscando sem nem perceber, né? Porque isso está na tela, está na TV e vai comendo, né? E aí também não é a melhor processo, né? Mais indicado. Dani, quero te agradecer, a gente está no nosso horário, quero te agradecer por ter participado. Entrou uma pessoa e comentou que o Joaquim estava lindo, né? Tá lindo, então só para te repassar. Não vi. Tá, eu sou ruim para as tecnologias. Então só para te repassar o comentário. Bem, obrigada. Super quero te agradecer, eu acho que foi super importante, porque é um momento que também a gente tem que se reorganizar um pouco, né, nessa reinvenção da nossa vida nesse momento. Obrigadão, Dani. Agradeço todo mundo que pode estar com a gente aqui hoje. E sexta-feira a gente vai falar sobre apoio social. Né? De novo às 7h30. Tá bem. Obrigadão, Dani. Ana, obrigada pelo convite, é sempre um prazer, né? Conversar contigo e conversar sobre esse tema, né? Que é tão querido, né? Que são emoções e alimentação. Né? E é desafiador para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que estamos todos enfrentando esse desafio nesse momento, né? E aprendendo como fazer, né? Fazendo. Exatamente. Então tá bem. Uma boa noite. Né? Boa noite, Dani. Literalmente, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau.